Imagine um vasto cenário onde a existência não passa de um palco silencioso, aguardando que algo a preencha. Sem a presença do ser vivo, a vida em si permaneceria como uma possibilidade abstrata, um cenário magnífico, porém vazio. A vida, esse fenômeno misterioso e pulsante, não reside apenas nos corpos físicos ou na biologia rudimentar. Ela se hospeda de maneira muito mais profunda e enigmática no psiquismo de cada espécie e no entendimento de que é na mente dos agentes que a vida efetivamente acontece. Há uma necessidade urgente de compreender que categorias de agentes a vida universal possui e que tipos de psiquismo a natureza de cada espécie dispõe nesse complexo jogo existencial. Esta jornada narrativa mergulha em uma cronologia até então pouco explorada, onde classes de seres e histórias ancestrais, muitas vezes relegadas ao campo do mitológico pelo conhecimento humano apressado, ganham contornos de realidade palpável. É um convite para olhar além das sombras da ignorância planetária, buscando luzes que brilham intensamente, mesmo que o observador se sinta pequeno diante de tamanha luminosidade. O foco recai sobre dois legados monumentais que, embora pareçam distantes em tempo e forma, convergem em uma busca desesperada pela verdade humana e filosófica. Não se trata aqui de avaliar os homens em sua finitude carnal, mas sim de extrair o alimento mental e espiritual de suas obras, que permanecem como faróis para aqueles que ousam voar em torno do conhecimento. Existe uma separação necessária entre o que um fundador revelador vislumbrou e o que as instituições posteriores fizeram de sua mensagem, distorcendo sensibilidades para manipular mentes. Essa abordagem busca escavar o abismo entre o sonho original de um homem e as estruturas de poder que foram erguidas sobre seu sofrimento, propondo uma análise que, embora possa desafiar consensos estabelecidos, busca a liberdade da percepção. O ponto de partida é o reconhecimento de que, entre a figura histórica e o que se pensa dela atualmente, houve quem fosse livre o suficiente para criticar com precisão, ainda que pudesse errar o alvo sobre o enredo original. A atmosfera é de uma inquietante busca interior, onde a tranquilidade de um e a inquietação de outro se misturam em um mergulho profundo para reciclar conceitos e valores que moldam a caminhada humana. Expandindo o horizonte dessa narrativa, encontram-se as raízes de uma ancestralidade que muitos consideram meras fábulas, mas que guardam a chave para entender as tensões do presente. O cenário se desloca para um passado remoto, onde a vida universal se organiza em diferentes esferas de ação e influência. No contexto desse grande jogo da existência, a distinção entre as diversas classes de agentes é fundamental. Há os agentes deste mundo e aqueles de universos vizinhos, cujas histórias compõem um compêndio de sabedoria que desafia a compreensão linear do tempo. A narrativa se estabelece na premissa de que a mente é o verdadeiro laboratório da vida, e que o psiquismo das espécies determina como elas interagem com o palco cósmico. Nesse ambiente, a figura do Criador é observada sob diferentes prismas, diferenciando o que é puramente mítico ou institucional do que pertence à esfera do Ser Supremo, a deidade incognoscível. A tensão central começa a se desenhar quando se questiona quais valores devem fundamentar a existência humana nos tempos atuais. As convenções de submissão e compaixão ou a afirmação vigorosa da vontade e da autoformação. Para fundamentar essa investigação, é necessário olhar para o legado deixado por figuras que não se deixaram infectar pela crença cega, mas que mantiveram a coragem de enxergar o homem em sua essência mais nua. A história que se desenrola busca entender se esses legados são opostos irreconciliáveis ou se, nas camadas mais profundas da realidade, formam uma parceria silenciosa contra a mediocridade do rebanho. Enquanto a humanidade caminha muitas vezes rumo ao desconhecido,
Esses caminhos filosóficos oferecem ferramentas para que cada indivíduo possa ser o autor de sua própria trajetória, deixando de ser apenas um espectador das transformações universais. O ambiente é carregado de uma solenidade intelectual, onde a busca pela verdade supera o conforto das mentiras bem construídas, e onde o papel de cada ser vivo é questionado diante da imensidão do cenário que o abriga. Há um sussurro ancestral que sugere que muito mais está em jogo do que a simples sobrevivência física, e que a percepção dessa realidade é o primeiro passo para uma transformação autêntica. No centro dessa exploração filosófica e existencial, emergem dois protagonistas cujos traços psíquicos revelam uma semelhança inesperada, apesar das aparentes divergências superficiais. O primeiro, um homem que aceitou um fardo colossal, o mandato de um Messias, embora talvez nunca o tenha compreendido plenamente em sua condição humana, sentindo o peso de apostas cósmicas incompreensíveis entre forças universais superiores. Ele era o resultado de uma intersecção entre o humano e o extraordinário, um avatar cujo código-fonte de vida carregava a marca de linhagens que transcendiam a Terra. Este homem sofreu as consequências de não cumprir termos que lhe eram alheios, enfrentando humilhação, tortura e a dor de ver seus afetos envolvidos em um enredo que eles não podiam decifrar. O segundo protagonista, um filósofo da vontade e do devir, jamais se permitiu descaracterizar sua busca incessante por um novo tipo de ser humano. Ele via a si mesmo como uma obra em construção, uma segunda versão de seu próprio modo de ser que superava a decadência inicial que ele tanto desprezava. Para ele, a vida não era um fim em si mesma, mas uma ferramenta para gerar artisticamente uma versão mais avançada e potente do eu. A tensão fundamental reside no choque entre essa valorização vibrante da vida e o niilismo que, segundo sua visão, havia contaminado a cultura ocidental. Enquanto um se via preso a um mandato espiritual de submissão e sacrifício, o outro pregava o sim absoluto à vida, mesmo em seus momentos mais trágicos e dolorosos. O conflito central que impulsiona a narrativa é a descoberta de como esses dois caminhos, um de compaixão sacrificial e outro de afirmação trágica, podem, na verdade, estar apontando para o mesmo horizonte de libertação do espírito humano. A história começa a se mover quando se percebe que ambos eram estranhos ao rebanho, figuras solitárias que desafiaram as convenções de seus tempos e sofreram o isolamento por se recusarem a ser menos do que sentiam que deveriam ser. A pergunta que paira é se a vida serve para nos submetermos a um destino imposto ou para forjarmos, através da vontade, uma nova realidade, transformando a dor em um estímulo para a criação artística de si mesmo. À medida que a narrativa avança, as apostas aumentam e a complexidade dos personagens se aprofunda. O homem do mandato messiânico vê sua jornada culminar em um sacrifício que parece inevitável, mas que é carregado de uma incompreensão profunda sobre as origens de sua própria natureza. Ele é um semideus enredado em uma genética mista, sofrendo por motivos que escapam à lógica puramente humana, enquanto observa a angústia daqueles que o amam. Paralelamente, o filósofo intensifica sua crítica ao que considera a mutilação moral promovida por tradições que transformaram o ser humano em um eterno pecador, necessitado de controle e correção externa. Ele apresenta o conceito da vontade de potência não como um desejo de domínio sobre os outros, mas como um impulso vital obscuro, uma força criadora e destruidora que mantém o ciclo da existência em um eterno devir. Esse eterno devir, contudo, não possui uma finalidade mística. É um desafio contínuo oferecido pela vida para que o indivíduo expresse sua multiplicidade de perspectivas. A fricção se torna evidente. De um lado, a tradição que prega a transferência de responsabilidades para divindades ou salvadores.
do outro, a exigência de que cada ser humano seja o agente único de suas transformações. O filósofo lamenta a covardia daqueles que, incapazes de lidar com sua própria cota de responsabilidade, permitem-se ser conduzidos por manipuladores especializados. O clima de tensão cresce quando se percebe que ambos os protagonistas colocaram à prova os valores fundamentais de suas épocas. Eles não buscavam apenas reformar o que existia, mas propunham uma mudança de paradigma que o rebanho humano, em sua busca por segurança e conformismo, dificilmente poderia aceitar. O risco emocional e conceitual é elevado ao máximo quando se questiona se o caminho da salvação através do outro é, na verdade, um desvio da tarefa essencial de tornar-se quem se é. A narrativa ganha ímpeto ao mostrar que a parceria entre essas duas figuras reside no antagonismo corajoso que ambas assumiram diante das distorções do legado e da vida, preparando o terreno para um confronto inevitável com as estruturas de poder que governam o pensamento e a sensibilidade. A exploração se aprofunda no tecido emocional da narrativa, revelando que a parceria entre o Messias e o filósofo é mais íntima do que as aparências sugerem. O filósofo, em sua análise contundente, acaba por se tornar um amigo da intenção do Messias ao expor as distorções que foram feitas de sua mensagem original. Ambos foram figuras que confrontaram abertamente as autoridades de seus tempos. No cenário do Oriente Médio, o poder estava centralizado em um órgão que decidia tanto questões religiosas quanto políticas, funcionando como um palácio de governo teocrático. Foi contra essa estrutura rígida e muitas vezes hipócrita que o Messias se levantou, não usando supercapacidades mentais para conquistar poder, mas desafiando a autoridade com a força de sua presença e de suas palavras. Da mesma forma, em séculos posteriores, o filósofo se insurgiu contra as instituições que herdaram e petrificaram esse legado, transformando-o em uma ferramenta de controle social. O ambiente histórico é ricamente detalhado para situar o ouvinte. A sociedade daquela época era um mosaico de seitas e facções com interesses conflitantes. Havia os zelosos guardiões da lei, os aristocratas ricos e adaptados à cultura estrangeira dominante, e grupos radicais que buscavam a libertação política através da força. No meio desse turbilhão, o Messias surgia de uma região periférica, cercado por descendentes de povos antigos que haviam se estabelecido ali fugindo de conflitos. Sua origem era simples, vindo de uma comunidade de trabalhadores e pescadores, o que tornava seu desafio às elites de Jerusalém ainda mais provocativo. A narrativa tece esses símbolos de resistência e autenticidade, mostrando que tanto o Messias quanto o filósofo eram seres únicos, estranhos ao rebanho, que preferiram o isolamento e até o sofrimento a se mediocrizarem. Há uma beleza trágica nessa constatação, a de que a grandeza muitas vezes é acompanhada por um fracasso aparente aos olhos do mundo, mas que se revela uma vitória retumbante na construção de novos valores. O tom se torna mais reflexivo, convidando a percepção de que a vida, em sua essência, exige agentes que não tenham medo de desafiar as convenções para preservar a integridade de sua visão interior. A complicação surge quando olhamos mais de perto para a diversidade de grupos que cercavam o cenário do conflito original. A narrativa revela que o mundo onde o Messias caminhava estava longe de ser homogêneo. Havia seitas como os essênios, que viviam no deserto, praticando batismos, jejuns e a partilha de bens, acreditando serem os únicos herdeiros legítimos de uma tradição antiga e pura. Eles se consideravam os filhos da luz, em oposição à aristocracia corrupta de Jerusalém, e esperavam um reino que fosse apenas para os justos.
essa exclusividade religiosa e o radicalismo político de outros grupos, como os zelotes e os sicários, homens conhecidos por seus punhais e táticas de guerrilha, criavam uma pressão constante sobre o Messias. Muitos de seus seguidores e familiares esperavam que ele assumisse o papel de um libertador militar, um líder todo-poderoso que expulsaria os invasores romanos e restauraria a glória política de seu povo. No entanto, sua recusa em usar sua influência para fins mundanos e sua insistência em uma revolução da sensibilidade interior geravam uma tensão insuportável. Ao mesmo tempo, os fariseus e saduceus, que dominavam o centro do poder, viam nele uma ameaça à ordem estabelecida e aos privilégios que mantinham sob o domínio estrangeiro. O filósofo, séculos depois, enfrentaria uma situação análoga ao confrontar as verdades eternas que se tornaram dogmas inquestionáveis. Ele percebeu que a transferência de responsabilidade para figuras divinas impedia o ser humano de se tornar o agente das transformações que o universo necessita. O conflito se aprofunda ao mostrar que o Messias desagradou a todos os segmentos de seu povo, do mesmo modo que o filósofo se resignou ao anonimato e ao desprestígio em seu tempo. Ambos foram rejeitados por proporem valores que exigiam uma autonomia e uma coragem que o rebanho não estava disposto a exercer. Essa rejeição não era um erro de percurso, mas uma consequência direta de sua natureza dionisíaca, uma vitalidade transbordante que inclui a alegria até na destruição do que é velho e decadente. A tensão atinge um ponto onde fica claro que a verdadeira revolução não ocorre nas estruturas políticas, mas no psiquismo humano, e que esse processo é inerentemente doloroso e solitário. A narrativa atinge um ponto de intensidade crescente à medida que o confronto final se aproxima. O Messias, ciente das forças que se movem contra ele, não recua. Ele enfrenta os doutores da lei e os hipócritas com palavras que cortam como lâminas, denunciando a podridão interior daqueles que por fora parecem justos e santos. Ele os compara a sepulcros caiados, belos na superfície, mas repletos de ossos e iniquidade. O peso do destino parece se fechar sobre ele quando as autoridades do centro de poder decidem que sua voz deve ser silenciada para preservar a estabilidade da teocracia. O sentimento é de uma inevitabilidade trágica. Ele poderia ter usado sua força mental para escapar, para mudar o curso dos eventos de forma miraculosa, mas escolhe o caminho da não resistência. Deixa-se conduzir para o sacrifício como um cordeiro, abraçando as consequências de sua ousadia inusitada. Enquanto isso, o filósofo, em sua própria jornada de autoformação, torna-se um atleta da vigilância. Ele decide que deve ser o autor de sua própria vida, exigindo direitos de autoria sobre cada traço de sua natureza. Ele pratica a arte de encarar seu estado com um olhar que petrifica a dor e o sofrimento, transformando-os em obra de arte. Ele se recusa a aceitar a inocência de um devir passivo e assume o amor fati, o amor ao destino, que torna o homem verdadeiramente responsável por quem ele é. A pressão aumenta em ambas as frentes. O Messias diante da cruz física e o filósofo diante da cruz de sua própria consciência claríssima, que descobre camadas profundas de motivos, autoilusões e troques da mente. O significado que começa a cristalizar é que a verdadeira grandeza reside na capacidade de suportar o peso da existência sem perder a presença de espírito ou a fidelidade a si mesmo. O sacrifício do Messias não é visto como uma derrota, mas como o ponto onde sua face celestial começa a transparecer através da fragilidade humana. O filósofo, ao mesmo tempo, revela que o poder sobre a própria vida é o único caminho para superar a mediocridade que parametrizava seu tempo. O palco está montado para a revelação final de que a vida, em sua forma mais pura, é um desafio incessante que obriga as forças da natureza humana a se expressarem através de um psiquismo liberto.
O momento culminante desta narrativa se manifesta na entrega absoluta e na revelação de uma força que desafia a compreensão comum. O Messias, no ápice de seu sofrimento na cruz, personifica a ideia do ser único, que ao ser sacrificado, expõe a brutalidade das instituições que tentam controlar a vida. Naquele instante dramático, a parceria silenciosa com o filósofo torna-se explícita. O filósofo afirmou que o único cristão autêntico havia morrido naquele madeiro, indicando que tudo o que veio depois foi uma interpretação distorcida e institucionalizada de um ato de rebeldia suprema e amor compassivo. Esse evento redefine a trajetória da história humana, marcando o fim de uma era de obediência cega e o início de um questionamento profundo sobre o valor do indivíduo diante do coletivo. Em paralelo, o filósofo atinge seu próprio ápice conceitual ao declarar que o homem deve tornar-se senhor de si mesmo e de suas virtudes, tratando-as não como mestres, mas como instrumentos de seu objetivo mais alto. Ele adquire poder sobre o seu pró e o seu contra, aprendendo a ligar e desligar os fios de sua própria personalidade para servir a uma vontade criadora. A revelação é que a vida serve, ao menos, para que o ser humano gere artisticamente uma nova e mais avançada versão de si mesmo. O cenário da vida é transformado de um campo de expiação em um laboratório de criação de valores. No entanto, há um detalhe perturbador nesse turning point. O Messias, embora tenha demonstrado uma compaixão sem limites, parecia manter uma inocência sobre o estado das coisas ao seu redor, achando a realidade normal até que seu limite psíquico fosse atingido. Já o filósofo, desde cedo, desconfiou que algo não ia bem com a maneira como a vida era medida. Ele submeteu o Deus que pretensamente guiava os humanos a uma análise minuciosa, perguntando-se sob que condições o homem inventou os juízos de bom e mal. A grande virada ocorre quando se percebe que a origem e a essência do mundo podem não estar alinhadas com o espírito humano que busca sentido e bondade, mas sim movidas por um impulso vital obscuro que busca sobreviver a qualquer custo. Essa percepção redefine o enredo que envolveu o crucificado, sugerindo que houve um erro de cálculo monumental por parte de quem observou a cena através das lentes da crença cega, perdendo a dimensão real do desafio que a vida impõe. Logo após o ápice desses eventos, um silêncio pesado cai sobre a narrativa, permitindo que as consequências comecem a emergir das sombras. O Messias não está mais fisicamente presente, e o vácuo deixado por sua partida é preenchido por uma onda de angústia e confusão entre seus seguidores. Aqueles que esperavam um rei vitorioso encontram-se diante de uma derrota aparente, sem entender que o verdadeiro triunfo ocorreu no plano da consciência. A estrutura de poder do Sinédrio e do Império pode ter silenciado o homem, mas não pôde conter a ideia de que a justiça deve ser maior do que a observância de regras frias. O impacto emocional é devastador para os inocentes que o rodeavam, que se viram envolvidos em um conflito cósmico cujas raízes eram extraterrenas e mitológicas. O filósofo, por sua vez, experimenta o rescaldo de sua própria revelação. Ele se torna o mestre em descobrir seus próprios truques, mergulhando em uma autopercepção tensa, onde cada pensamento é examinado sob uma luz claríssima. O isolamento se torna completo, mas é um isolamento carregado de uma vitória intelectual. Ele não se mediocrizou. Ele transformou seu anonimato em um monumento à liberdade do espírito. O peso do mundo, que antes parecia uma carga insuportável, agora é visto como a matéria-prima para a arquitetura de si mesmo. No entanto, surge uma nota de estranheza e desconforto. Ao remover os fantasmas religiosos, o que resta é uma realidade nua e crua, onde acasos péssimos e maldades imperscrutáveis desempenham papéis centrais. A constatação de que existe um impulso vital obscuro por trás de cada ser vivo começa a se assentar, trazendo uma nova camada de seriedade à existência.
Não há mais o conforto de um salvador que resolve todos os problemas. O que resta é o agente individual diante de um universo vasto e muitas vezes violento. Este é o momento de respiração, onde a poeira da batalha se assenta e os protagonistas, um em sua memória e outro em sua obra, permanecem como testemunhas de que viver de qualquer maneira não é mais uma opção válida para quem despertou para a complexidade do jogo existencial. O peso dos eventos agora descansa sobre os ombros de quem ouve a história, convidando a uma reflexão sobre a própria cota de responsabilidade no processo da vida. A resolução dessa longa jornada começa a se desenhar através das transformações internas que ocorrem quando se aceita a realidade sem os véus da ilusão. A transformação fundamental é a passagem da submissão amorosa para a autonomia consciente. O Messias, mesmo tendo aceitado a cruz, deixou um legado que convida à perfeição da lei através do coração e não da letra fria. Ele mostrou que o reino dos céus é fechado por aqueles que fingem ser justos, mas impedem a entrada dos que buscam a verdade. A lição que emerge de seu sacrifício é que a justiça real exige uma transformação interna tão profunda que torna obsoletos os antigos modos de julgamento. Por outro lado, a transformação do filósofo é a da autoformação artística. Ele demonstrou que é possível tornar-se autor de sua própria existência, integrando até as dores e sofrimentos em uma obra de arte coerente. A síntese entre essas duas visões aponta para uma nova categoria de agente da vida, aquele que não transfere responsabilidades para deuses ou mestres, mas que assume seu papel como transformador do processo vital. O assentamento emocional dessa descoberta traz uma clareza renovada sobre o que significa ser humano. Não se trata de negar a ética, mas de encontrar uma nova fundamentação para a afirmação da vida, baseada na vontade de potência como força criadora. As consequências mais profundas são percebidas na desconstrução dos valores que regem o rebanho humano rumo a lugar nenhum. A narrativa suaviza a transição para o encerramento ao sugerir que a parceria entre o Messias e o filósofo é, no fundo, um convite para que cada indivíduo deixe de ser apenas um arrebanhado e se torne um agente das transformações universais. A tranquilidade que antes era buscada em crenças externas agora é encontrada na força interior de quem domina suas próprias virtudes. A vida deixa de ser vista como um fardo imposto por uma deidade caprichosa e passa a ser compreendida como um contínuo desafio oferecido para que o espírito se expanda. O resultado é um senso de propósito que não depende de reconhecimentos externos ou de sucessos mundanos, mas da integridade com que cada um constrói sua própria versão avançada de ser, mantendo-se fiel ao que sentiu ser sua missão original, certa ou erradamente. Ao reunir os fios dessa complexa tapeçaria narrativa, emerge uma síntese que ilumina o significado filosófico da jornada do Messias e do filósofo. A grande questão que une essas duas trajetórias é a coragem de não se descaracterizar diante das pressões de um mundo que exige conformidade. Ambos demonstraram que a vida universal necessita de agentes que sejam capazes de questionar o Deus do princípio das coisas e as condições sob as quais os valores de bom e mal foram inventados. A significância temática reside na compreensão de que a existência, nos moldes em que a percebemos, carrega uma marca de violência e problemas que não foram gerados pelos humanos, mas que fazem parte da própria natureza da criação como a conhecemos. Isso traz à luz a ideia de que o eterno devir não tem uma finalidade mística pré-determinada, mas é um campo de jogo para a expressão de múltiplas perspectivas psíquicas. A parceria inusitada entre a compaixão de um e a vontade de potência de outro revela que ambos buscavam, em última análise, a libertação do ser humano das correntes da mediocridade.
O Messias confrontou o poder político-religioso para abrir o caminho de um reino interior. O filósofo confrontou o clericalismo e a intolerância para abrir o caminho da autoformação soberana. A reflexão final aponta para o fato de que a vida, enquanto movimento incessante, exige que cada ser faça de si o que puder, sem transferir sua tarefa para agentes performáticos ou manipuladores. Essa síntese prepara o ouvinte para a ideia de que a existência é uma obra de arte em constante construção, onde até o impulso vital obscuro pode ser canalizado para a criação de algo mais elevado. A ignorância planetária só pode ser dissipada por aqueles que se atrevem a voar em torno da luz dessas ideias, aceitando o desafio de serem os autores de sua própria história. O horizonte que se apresenta é o de uma humanidade que, ao deixar de ser rebanho, torna-se finalmente capaz de administrar seus próprios efeitos kármicos e psíquicos, agindo com a elegância moral que a consciência desperta exige. O significado do capítulo se torna claro. O conflito aparente entre esses dois gigantes do pensamento é, na verdade, uma parceria estratégica para despertar o que há de mais potente e autêntico no espírito humano. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, o que resta é um convite à contemplação sobre o papel que cada um exerce no palco da existência. A história do Messias e do filósofo não é apenas um relato de eventos distantes ou teorias abstratas, mas um espelho da luta constante entre a submissão ao destino e a criação ativa da própria realidade. O encerramento emocional e filosófico nos deixa com a constatação de que a vida ganha sentido quando paramos de buscar soluções externas e assumimos a autoria de nossa caminhada. A lição primordial é que o ser humano deve buscar elevar o seu modo de existir ao padrão mais alto que sua sensibilidade permitir, agindo como verdadeiro agente das transformações que o universo demanda. Mesmo diante da percepção de que a natureza pode ser violenta e problemática, e de que existe um impulso vital obscuro tentando sobreviver a qualquer custo, a resposta digna reside na construção de novos valores e atitudes ousadas. A promessa de retornos ou julgamentos futuros parece menos relevante do que a tarefa imediata de não se deixar mediocrizar pela cota de valores do rebanho. O legado dessas figuras é um lembrete de que a força da vida acontece na mente e que é lá que a verdadeira revolução deve começar. Ao finalizar esta narrativa, fica a imagem de dois ídolos que, apesar de incompreendidos em seus tempos, permanecem como fontes de alimento espiritual para quem busca a beleza da vida em meio à escuridão da ignorância. Que a inquietação filosófica e a compaixão amorosa não sejam vistas como opostos, mas como as duas asas de um voo em direção à liberdade plena. A existência pode ser um desafio incessante, mas é nela que temos a oportunidade de nos tornarmos senhores de nós mesmos, transformando cada dor e cada alegria na arquitetura sagrada de nosso próprio ser. O silêncio que se segue ao fim deste relato é um espaço para que cada consciência encontre sua própria resposta. Se irá continuar como parte do rebanho ou se assumirá, finalmente, o poder sobre sua própria vida, tornando-se o agente que o universo, em sua misteriosa vastidão, tanto espera.